aulãos, apostila, doutrina, legislação e conte comigo para eventuais dúvidas. Vamos lá! Vamos lá, pessoal? Vamos falar da legislação aplicável aos títulos de crédito? Aqui já está especificado cada título. Já preste atenção porque na planilha que vocês vão preencher já tem um campo lá perguntando sobre legislação. Os artigos específicos do Código Civil eu não anotei aqui. Eu deixei anotado quando a gente entrar no assunto de cada título, tá? Até para facilitar um pouco mais. Mas aqui eu coloquei a legislação especial, tá? Então, deem uma olhadinha. Vamos lá, ó. O cheque, inclusive a legislação aqui é super moderna, vocês vão ver. O cheque, ele é regulamentado pela Lei 7.357 de 85. Nos casos omissos ou complementação, nós utilizaremos o Código Civil. Né? Lei especial sempre nós consideramos antes da lei geral. Né? Lembra que ela tem preferência? Sempre que tiver legislação especial, nós optamos pela especial e, como de forma supletiva, a gente utiliza a legislação geral. A duplicata, a lei número 5.474 de 68, em casos omissos ou complementação, Código Civil. Letra de câmbio e nota promissória. Vigem entre nós as convenções de Genebra sobre a letra de câmbio e nota promissória, também conhecida como LU, Lei Uniforme. Nós várias vezes citamos aqui como LU, tá? É Lei Uniforme. Elas foram introduzidas no ordenamento jurídico no Brasil por 2 decretos, tá? Número 57595 de 66 e o 57663 de 66, com reservas. O que significa isso? Não aplicamos todo o conteúdo do tratado, a gente colocou alguns artigos. Para os casos omissos, relativo à letra de câmbio e à nota promissória, continua em vigor um decreto super novo, tá? 2044 de 1908. Ainda, havendo casos omissos ou em complementação, nós recorremos ao Código Civil, tá? E também o Código Civil é regulador dos títulos de crédito são atípicos, aqueles que não são esses 4 aí que nós citamos, aqueles que não têm ainda, não existem ainda, tá? Ou existem, mas não estão tipificados iguais esses daí. Agora nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os atos jurídicos cambiais. Tá? É importante quando você estuda o direito cambial saber os termos, até porque muitas vezes uma frase vai travar se você não conhecer os termos corretamente, tá? Então vamos lá. O aceite, ou conceito. Acompanha comigo. O ato jurídico cambial pelo qual o sacado ingressa na relação jurídica cambial, tornando-se devedor do crédito representado pelo título. Seu principal efeito é a vinculação do sacado ao pagamento do título. Tá? A partir do momento que a pessoa assina aquele título, quando ela dá o aceite, ela vincula ao pagamento. Não são todos os títulos que precisam de aceite e nem todos os títulos são obrigatórios. Vocês vão ver quando entrar na parte especial, tá? Forma. Será praticado por intermédio do lançamento da assinatura do sacado no título. Regra geral. No anverso do documento, podendo ser praticado no verso desde que identificado o ato. Vocês vão ver que tem título de crédito, eu coloquei aqui para vocês, acho que foi uma letra de câmbio que tem um exemplo, lá na frente. Tem até o campo específico escrito aceite, para que a pessoa consiga já assinar. O ideal, o correto, seria na frente, tá? Até porque quando você só assina na frente, já identifica que foi um aceite. Agora, se foi no verso, para não confundir, lembra do endosso, que eu comentei um pouquinho lá atrás, a gente vai falar mais agora? O endosso, ele geralmente é feito no verso. Então, para não confundir os atos, o ideal é aceite na frente, endosso no verso. E se acontecer de for no verso, pode ser? Pode, só que tem que estar escrito aceite, porque senão pode confundir com endosso, tá? Algumas regrinhas específicas eu coloquei aqui também, ó. O aceite é um ato facultativo na letra de câmbio, tá? De modo que o sacado pode se negar a praticá-lo, independentemente de qualquer justificativa. Sua recusa implicará a não vinculação do sacado e o vencimento antecipado da obrigação, salvo previsão expressa em sentido contrário.
Cláusula não aceitável. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é uma letra de câmbio, né? Vamos falar mais para frente, mas o ideal é vocês já entenderem do que se trata. É um título de crédito que funciona assim. Ó, eu até fiz um rascunho aqui para não confundir. Eu devo para o Paulo R$1.000. Tá? Eu estou devendo para o Paulo R$1.000. O Paulo deve para a Lucila R$1.000. O Paulo vai e fala assim para mim: Vanessa, já que você me deve R$1.000, não pague para mim, pague direto para a Lucila. Porque daí é uma forma do quê? O dinheiro circula, mas nem passa por ele, né? Ele já... E para isso acontecer, ele vai o quê? Emitir um título de crédito, chamado letra de câmbio. Eu devo para o Paulo. Então, eu tenho que colocar o aceite nesse título. A partir do momento que eu aceito, eu estou vinculada a pagar aquele título. E aí, esse título vai ficar na posse de quem? Da Lucila, tá? Porque se eu não pagar, a Lucila vai e protesta meu título, tá? Porque eu devo para o Paulo e o Paulo deve para a Lucila, tá? E outra questão, ele não é obrigatório na letra de câmbio, eu não sou obrigada a aceitar. Por mais que eu deva, eu não sou obrigada a aceitar. Só que o que acontece? Se eu não aceitar, ocorre antecipa a minha dívida. Se eu tinha negociado com ele para pagar daqui 30 dias, se eu me negar, ocorre o vencimento antecipado. Então eu já tenho que pagar, tá? Porque pense, por que eu não aceitei? Né? Qual que é a preocupação aí? Então, é isso que acontece. Só brevemente para vocês entenderem, a gente vai entrar na letra de câmbio de forma mais detalhada. E também para visualizar o aceite, né? Porque a gente fala aceite, dá uma travada ali, mas é para entender o conceito geral. Modalidade. O aceite pode ser total, acompanha aqui comigo, valor total da dívida, ou parcial. O aceite parcial poderá ser limitativo, aceitação de parte do valor, ou modificativo, aceita-se alterando as condições como data de pagamento, local, entre outros. O aceite parcial gera o vencimento antecipado em relação ao sacador, o emitente. Se eu colocar limitações, né? Então, por exemplo, não isso, aquilo, ele vai acontecer o quê? O vencimento antecipado, tá? Eu tô fazendo muito alarde ali, por quê? Tá? Então, só para fechar, o aceite nem sempre é obrigatório. Quando ele for obrigatório, eu vou sinalizar para vocês. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Vamos agora para mais um ato jurídico cambial, que é o aval. Vamos para o conceito. O ato jurídico cambial, mediante o qual um terceiro ingressa na relação jurídica cambial como garantidor do cumprimento da obrigação. Vou fazer aqui uma comparação para ficar mais fácil. É mais comum as pessoas conhecerem a figura do fiador. O fiador, ele garante um contrato, eventualmente, se a pessoa que ele está sendo fiador não efetuar o pagamento, não cumprir com a obrigação, quem cumpre é ele, né? Então, nós conhecemos a figura do fiador. O avalista, o aval, é feito não num contrato, mas sim num título de crédito. Então, é uma espécie de fiador, digamos assim, mas é chamado de avalista. E o avalista seria um fiador do título de crédito, né? Obviamente que eu estou falando de uma linguagem mais simples, mas o nome correto é avalista, é o aval, tá? Então, o principal efeito é tornar o avalista co-obrigado ao pagamento do título. Então, a partir do momento que ele dá o aval, né, quando ele vai e assina e se torna avalista, ele fica co-obrigado ao pagamento do título. E qual é a forma que ele tem que fazer isso, tá? Então, vamos aqui, forma. O aval deve ser praticado por intermédio da assinatura do avalista na fase anterior do título, na frente, podendo ser praticado no verso, desde que identificado, exatamente como acontece no aceite. Você tem que identificar para não ficar confuso aí os atos, tá? Confundir os atos não é bom, porque muitas vezes, em vez de identificar, a pessoa só assina. Então, a gente sabe, quando tem o verso, é endosso. Na frente, se tiver o campo do aceite, ou é aceite ou é aval. Então, você precisa entender. O correto é na frente. Se ele fizer no verso, ele tem que identificar aval, tá? Avalista, fulano de tal.
Ele pode ser praticado identificando o avalizado, ou seja, quem ele está garantindo. Isso nós chamamos de aval em preto, é quando já identifica quem ele está garantindo. Ou em branco, aval em branco é quando não tem o nome de quem ele está garantindo, tá? Nesse caso, considera-se como o avalizado o sacador, tá? A quem praticou o saque, quem emitiu o título. Então, se não tiver o nome, a gente considera que ele está garantindo quem emitiu o título, tá? Regras específicas. O aval pode ser praticado em qualquer dos títulos de crédito próprio, inclusive de maneira antecipada. Possibilidade de avalizar o sacado antes do aceite. Com base no artigo 1647 do Código Civil, exige-se a outorga uxória para o aval. Outorga uxória, a assinatura, a autorização do cônjuge, tá? Salvo no regime da separação absoluta, tornando o aval anulável pelo cônjuge prejudicado. Então, se for uma separação absoluta de bens, ou seja, os bens não vão comunicar, então, nesse caso, não há necessidade do outorga uxória. Mas, se for outro regime de bens, precisa ter outorga, tá? Modalidades. A legislação dos títulos de crédito próprio permite o aval parcial, que garante apenas uma parte do título de crédito, representado pelo... Vamos de novo. Modalidades. A legislação dos títulos de créditos próprios permite o aval parcial, que garante apenas parte do crédito, representado pelo título de crédito. O Código Civil, no artigo 897, veda o aval parcial. Diante do caráter subsidiário de suas disposições, prevalece para títulos próprios a legislação específica. Então, nós temos aqui um conflito de normas, né? A legislação especial, ela permite o aval parcial, ou seja, garantindo somente uma parte do valor do título, e o Código Civil não permite. Então, nesse caso, diante da especificidade da lei, ou seja, já existe uma lei específica para isso, nós levamos em consideração a legislação especial, tá? Não a lei geral, tudo bem? Então, vamos para mais um ato jurídico cambial que é extremamente importante. O protesto. Inclusive, lá na planilha de vocês, tem um campo lá falando sobre o protesto. Então, toma nota aqui das informações. Conceito. Ato jurídico cambial que concretiza o descumprimento da obrigação materializada no título, assim como comprova a ocorrência de fato relevante para a relação jurídica cambial. Seu mais importante efeito é a garantia do direito de cobrar coobrigados do título, endossantes e seus avalistas, se realizado no prazo legal. Gente, houve a inadimplência, né? O título de crédito não foi cumprido, não foi pago. Então, o protesto é uma forma extrajudicial de você fazer a cobrança desse título, tá? Seguinte, precisa cumprir o prazo legal, tá? Se eu levar o título a protesto após o prazo que eu vou passar para vocês, há possibilidade de protestar? Sim. Só que o efeito é não vincular os coobrigados. Então, quem são os coobrigados? O avalista, lembra do aval? Então, eu tenho que protestar no prazo para poder também cobrar ele. Lembra do endosso? O que é o endosso? É quando eu transfiro o título para outro, né? Fiz essa transferência. Se eu protestar dentro do prazo, todo mundo que estiver envolvido nesse título de crédito, vou conseguir cobrar. Agora, se eu perder esse prazo, eu não consigo cobrar todo mundo. Então, presta atenção. Formas e prazo. O protesto deve ser feito lavrado pelo cartório de protestos, sendo encaminhado o título ou as indicações pelo credor. O protesto deve ser providenciado no prazo definido na legislação. A letra de câmbio e a nota promissória, qual que é o prazo? 2 dias úteis após o vencimento. Olha que prazo curto. Venceu, 2 dias úteis para protestar. O cheque. Prazo de apresentação. 30 dias, se o cheque for da mesma praça. Digamos que eu sou de São Paulo. Eu sou de Suzano. Eu sou de Suzano e o meu cheque é de Suzano.
né, do meu banco é de Suzano, então digamos que é a mesma praça, tá? Eu dei um cheque para uma pessoa que também é de Suzano, estamos ali, na mesma praça, né? O cheque é de Suzano, 30 dias para protestar. Agora, se meu banco, né, se eu sou de Mogi das Cruzes, e eu dei um cheque para a pessoa de Suzano, então está fora do município, é de outra praça. Nesse caso, 60 dias para protestar. Prazo máximo, tá? Duplicata, até 30 dias após o vencimento. Então, prestem muita atenção, porque tem esse efeito. Ó, o título encaminhado para protesto após esse prazo será protestado, mas o credor terá perdido o direito de cobrar os coobrigados pelo título, salvo previsão. Olha, tem um acento xereta aqui. Expressa em sentido contrário, cláusula sem despesas ou sem protesto. Então, existe a possibilidade de ter essa cláusula, mas, via de regra, né? Se não tiver essa cláusula, você tem que correr, porque senão você vai perder essa oportunidade de cobrar os coobrigados. Tudo bem? Então, tomem nota com esses prazos, já vai preenchendo a planilha ali para ficar organizado. Tudo bem? Vamos lá. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre endosso. Super importante, tá? Então, eu espero vocês daqui a pouco. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui. Estou à disposição para eventuais dúvidas. E vamos para mais uma aula. Tchau, tchau, até daqui a pouco.